O almirante de esquadra-chefe da Marinha do Brasil Marcos Sampaio Olsen, nomeado por Luiz Inácio, foi condenado pelo Superior Tribunal Militar pelo envolvimento em negociações ilícitas dentro da instituição que envolve os chefes das Forças Armadas e uma quadrilha que foi desmascarada pelo general do Exército e chefe da Inteligência General Décio. O relatório do general Décio cita vários pagamentos de propinas interceptados por investigadores do Exército para que os atuais comandantes das Forças Armadas fizessem vista grossa, ou seja, permitindo que o Poder Judiciário, através do STF, cooptassem militares, para servirem quando forem ordenados pelas excelências do Supremo. O general-ministro do Superior Tribunal Militar Lourival Carvalho, o relator do processo contra o comandante da Marinha, voltou para expulsar e condenar a 15 anos de prisão na Justiça Militar pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção. O mesmo ministro condenou o comandante do Exército a 30 anos de prisão por considerar que Paiva participou ativamente em não negociações diretas com políticos e membros do Poder Judiciário. O ministro Lourival condenou a cúpula do Exército após descobrir que generais de alta patente se envolveram com políticos para negociar propinas em esquema que pagou em dinheiro vivo para facilitar o emprego de militares em favor de cumprir ordens de ministros do STF. A inteligência do Exército revelou que o comandante recebeu em dinheiro vivo milhões para autorizar a computação de militares oficiais, entre eles um ajudante, para que fosse distribuído propinas. A denúncia apresentada pelo chefe da inteligência ao STM. O ministro Lourival recebeu informes sobre os comandantes das Forças Armadas nomeados por Lula estarem recebendo dinheiro vivo da Aeronáutica e Marinha. Foram devidamente acusados no Tribunal Militar. Os militares deram o nome de possíveis mais oficiais da Marinha e Aeronáutica que estariam unidos no esquema, todos recém-nomeados para cargos de comando. Ao que parece, o Tribunal Militar votará para expulsar os envolvidos da corporação com a perda da patente e prisão, assim como o ministro Lourival votou para tornar real no STM e expulsar o comandante. Paiva da corporação julgou favorável para expulsar esses oficiais que participaram no esquema. O ministro do Tribunal Militar, que tem agido com um pulso firme dentro da corte militar sem deixar-se intimidar pelos bandidos que estão no poder após iniciar a alta cúpula do Exército, que tem colocado a cor do coração em descrédito com a chegada ao poder de um bandido. Lourival Carvalho deu fortes declarações no julgamento ao acusar o comandante da Marinha por ter negociado propinas para conceder o apoio de militares da Marinha a fim de servirem às excelências do STF. O general-chefe de inteligência do Exército solicitou nesta terça-feira a prisão do ditador Nicolás Maduro, que estaria em Brasília a convite de seu amigo ex-presidiário. Para o general Décio Luiz, é de extrema gravidade que um ditador sanguinário condenado por vários crimes esteja visitando o Brasil e que as Forças Armadas ainda não tenha feito alguma coisa para entregar o ditador às autoridades norte-americanas, que ofereceu mais de 15 milhões de dólares para quem fosse capturar e entregar Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Por isso, apesar das desavenças com o comandante do Exército, que é suspeito de receber propinas de políticos para ter facilitado o emprego de militares para cumprir ordens específicas de membros do STF, o general Décio solicitou ao alto comando das Forças Armadas que Maduro seja imediatamente preso e entregue às autoridades norte-americanas. O mesmo general que havia realizado fortes declarações sobre o governo do ex-presidiário é amante de ditaduras e ditadores para uma possível invasão e também da computação de militares brasileiros, a fim de ajudar a manter a ditadura de Maduro, além de armas e munições, como bem declarou o ex-presidiário, que fez o Brasil novamente voltar a alianças com países ditadores. Além do mais, não devemos esquecer que Luiz Inácio fez o Brasil emprestar bilhões à Venezuela, que até hoje não foi devolvido, e com certeza emprestará mais dinheiro do povo brasileiro para bancar a ditadura venezuelana. É um risco para todos que um ditador sanguinário continue circulando por Brasília e não aconteça nada, apesar de termos um ex-presidiário condenado por 32 juízes da Presidência da República. Nicolás Maduro, assim como seu amigo, deveria estar na cadeia. Se assim as Forças Armadas não virassem as costas para seu povo e continuem sentados em poltronas confortáveis enquanto recebem propinas de políticos para fingirem que não estão vendo o que está acontecendo aqui, mais de 70 mil militares da ativa
anunciaram que iriam pedir baixa do Exército Brasileiro caso um membro da Suprema Corte não fosse preso. O descontentamento para a atual situação das Forças Armadas em relação a esses bandidos que estão no poder ameaçando militares que não cumprissem as ordens de membros do STF, alegando que o comandante do Exército teria autorizado a computação de militares para servir aos membros do Poder Judiciário. Desde a chegada desse governo corrupto, oficiais do Exército estariam preocupados após o ex-presidiário indicar um general para comandar o Exército que é apontado pelo Departamento de Inteligência como traidor e colocou as Forças Armadas para servirem às excelências do poder. Além do mais, recebeu milhões em propinas para facilitar o emprego de militares do Exército aos ministros do STF. O processo movido pelo general Décio contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. Uma debandada de militares da Força pediu para sair caso o pedido desses mais de 70 mil militares da ativa não fosse atendido, visto que a permanência de um general do Exército, um comandante que recebe ordens de um ministro do STF, se configura por si só crime, após serem ameaçados para cumprir ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o ministro-general Lourival Carvalho do STM, é evidente que estamos diante de um grande caso de corrupção envolvendo as instituições, um único registro que quer tomar de assalto as Forças Armadas, manobrando para punir pessoas que combatem a corrupção. O presidente do Subcomitê do Judiciário do Senado para Fiscalização de Direitos Federais e Atividades de Agências, Ted Cruz, aceitou parecer final do diretor-geral do FBI sobre o relatório da agência norte-americana que revelou a corrupção do Poder Judiciário brasileiro, que estariam envolvidos com cartéis mexicanos e que os ministros da Suprema Corte do Brasil estão diretamente envolvidos em esquemas de solturas de criminosos internacionais. Após o FBI pedir a extradição de 3 chefões do crime organizado que foram presos no ano passado pela Polícia Federal numa força-tarefa conjunta, com outras agências, porém o STF concedeu liberdade aos criminosos de alta periculosidade após a visita de um advogado que é conhecido como concierge do crime internacional no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, um intermediador entre autoridades e o crime internacional. A decisão do ministro, que mandou revogar a prisão e consequentemente acabou soltando presos, foi extremamente criminosa, passando por cima do comando da própria Polícia Federal e até mesmo do Procurador-Geral da República. O senador norte-americano defendeu que haja uma investigação nos bancos dos Estados Unidos que foram acusados pelo FBI de lavar dinheiro para cartéis. A suspeita é de que os membros do Poder Judiciário brasileiro estariam movimentando dólares de cartéis nesse banco. Então sugeriu usar o programa de vigilância na INSS para monitorar atividades criminosas envolvendo juízes de cortes superiores para que possam referir o crime internacional e levar à prisão dessas pessoas que estão recebendo dinheiro de cartel. O senador apoiou a iniciativa de Cruz, o também republicano Dan Sullivan, ex-agente do FBI, ao dizer que o programa de vigilância da NSA é um dos melhores do mundo e levou à prisão de juízes corruptos que estavam recebendo propinas de cartéis, pois permitiu que as autoridades pudessem saber a digital de quem quer que esteja envolvido em atos ilícitos. No ano passado, o FBI iniciou uma investigação em Miami, pois empresas estariam sendo usadas como fachadas para lavar dinheiro de cartel mexicano e o proprietário dessas empresas seria um empresário brasileiro ligado a vários políticos no Brasil, entre eles o atual presidente e ex-presidiário Luiz Inácio, do qual o empresário também foi um dos financiadores da campanha do petista, e o empresário brasileiro foi preso e está cumprindo pena atualmente numa penitenciária de segurança máxima, já que o Poder Judiciário do Brasil negou ao FBI extradição dos chefões de cartel mexicano. O Departamento de Justiça norte-americano também negou a extradição do empresário ligado ao quartel. Enfim, passará o resto da vida numa cadeia federal na América do Norte. Christopher, chefão da agência norte-americana, havia anteriormente oficializado um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes por ter provas o suficiente do envolvimento de Alexandre com cartéis mexicanos. A suspeita do FBI de que propinas milionárias foram e estão sendo pagas aos juízes da Corte Suprema do Brasil